Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde, mais Produtividade. No programa de hoje vamos falar sobre a inteligência artificial, ela que vem transformando os negócios e revolucionando a vida corporativa. Muita coisa mudou-se desde o surgimento do ChatGPT e outras ferramentas. Mas como é que será que está em 2025 a conduta das organizações com inteligência artificial? O que a gente tem de mais novo nesse momento que você pode aplicar no seu trabalho agora? É isso que a gente vai saber com os nossos convidados. E eu estou aqui com o professor Gustavo Vinhal, que ele é graduado em Engenharia da Computação, mestre em Ciência da Computação, doutorando em Informática, professor da PUC, da UEG e do Senai FATESG, coordenando lá o curso superior de Tecnologia em IA. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, obrigado. Conosco aqui de volta, professora Cristiane Pimenta. Seja bem-vinda. Ela que é superintendente de inovação e transformação digital na Prefeitura de Goiânia, docente da PUC, mestranda em planejamento e desenvolvimento, especialista em qualidade de projetos, inteligência artificial, governança de dados e inovação e atua na implementação de estratégias de IA no setor público e privado. Mais uma vez conosco. Pessoa boa sempre volta. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E agora eu cacei uma confusão com muita gente que não voltou, tá? Vocês também são bons. A gente marca outro episódio. E pela primeira vez conosco aqui, né, Joel? Isso. Opa, honra de receber Joel Matos, que é especialista em inovação e tecnologia e inteligência artificial, com mais de 20 anos de experiência impulsionando a transformação digital no setor corporativo, bacharel em Sistema de Informação pela UESG, MBAs em Governança de TI e Gerenciamento de Projetos, lidera iniciativas estratégicas que conectam empresas à nova era de automação inteligente e da análise de dados, e é gerente de inovação e soluções digital aqui do nosso IEL. Prazer estar contigo aqui hoje, Joel. Prazer é todo meu, Bruno. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar com a equipe que te acompanha aqui, com todo esse público seleto. E é um privilégio estar aqui com a Cris, com o Gustavo também. O IEL que faz um trabalho de destaque nessa área de IA. Como está sendo a atuação na instituição? Obrigado aí pelo destaque, né? Mas nosso objetivo é ajudar as organizações em melhoria da produtividade, das suas capacidades de gestão. O Instituto Evaldo Lodge é muito conhecido pelos seus programas de estágio, de gente e talentos, mas nós somos uma instituição que desde 1999, ou seja, já há quase 26 anos, nós somos uma empresa de consultoria, uma consultoria em gestão. E nós sabemos que, como toda boa prática, como todo modelo de gestão, nós temos as soluções digitais como maneira de materializar boas práticas, de fazer a automação e aumentar a produtividade. A inteligência artificial não é diferente. Então, o que o IEL está fazendo é exatamente isso. Usando todo esse know-how que nós temos de consultoria, né, trazendo também um background que nós construímos de 2013 para cá, um pouco depois da consultoria, com a construção de soluções digitais e organizando isso em produtos para ajudar as empresas privadas e públicas a ter realmente uma adoção segura, uma adoção com objetivo e conectado com a estratégia da organização de inteligência artificial, de robotização de processos, de uso de dados como Big Data e outras soluções que estão aí todos abarcados aí nas famosas arquiteturas de computação em nuvem. Essa já é um grande ganho que as empresas podem ter a partir da automação de processos. E a IA também favorece isso muito, né? Exatamente. A automação de processos é algo que já é um tema bem trabalhado, né? Já bem conhecido no mercado. E não diferente de outras áreas, ela também sofreu um grande impacto com a chegada da inteligência artificial. O que nós percebemos foi que um conjunto de soluções que antes tinham caminhos talvez mais longos, porém bem gerenciados, que é o que a automação de processos dá. Ela traz uma capacidade de gestão sobre o que está acontecendo, sobre cada fase, os fluxos, responsabilidades, né, de tomadas de decisão, isso de maneira muito bem desenhada. Só que agora você tem a IA, que consegue influenciar, inclusive mudar esses fluxos, né? E quando nós estamos falando de automação de processos usando IA, houve uma virada. A gente construía em 2018 aqui no IEL robôs, os primeiros robôs, os RPAs, né, os Robotic Process Automation, para
as empresas, e quando chegava no momento onde tinha que fazer alguma análise mais profunda ali com dados, as IAs que a gente tinha ainda eram incipientes, né? Era alguma coisa de visão computacional para ler um documento, alguma coisa de análise de dados para você conseguir transformar um dado não estruturado em um dado estruturado, porém incipiente. Hoje inverteu o jogo. Hoje nós temos agentes de inteligência artificial que, entre tantas outras coisas, também fazem, né, a operação que um robô fazia. Então, hoje a IA é a nossa principal plataforma de construção de robôs também, né? Então, mudou um pouco o jogo, a automação de processos hoje. Eu falo que a automação de processos ela é uma antes, outra depois do boom da IA generativa, principalmente. Tem muita gente usando esses agentes, né, Cristiano? Sim. Como que eles podem ser aplicados no dia a dia? Bom, eles podem ser aplicados de várias formas, tanto através de tecnologias mais evoluídas e mais complexas, como o Joel acabou de dizer, mas também qualquer pessoa pode utilizar um modelo que está disponível no mercado e construir os seus agentes com soluções gratuitas que estão disponíveis aí na internet. Então, tem uma plataforma chamada Make, que você consegue, por exemplo, criar um agente no ChatGPT e criar uma automação através dessa plataforma, tudo isso gratuitamente. Obviamente que você vai precisar ter uma conta paga do ChatGPT para fazer isso, mas qualquer usuário fim consegue automatizar um processo, por exemplo, de respostas de e-mails, processos mais simples a gente consegue fazer, outros até mais complexos. Vai da dedicação e da vontade de aprender daquele profissional. Olha, eu estou precisando disso para os meus e-mails, viu? Os Eu tenho meus medo já- de automatizar os meus e não sobrar trabalho para eu fazer. Ô, Cristiane, mas explica lá, por favor, para o senhor Astolfo, que tem 77 anos de idade, tá com a bacia de manga no colo enquanto assiste esse episódio. O que são esses agentes? Esses agentes são como pessoas, né? Eu gosto de exemplificar dessa forma, espero que os meninos não me julguem desse jeito, mas nas aulas, geralmente, eu gosto de exemplificar assim, são como pessoas, é um robozinho para executar uma tarefa específica. Então, suponhamos que a minha dor, a minha necessidade é responder e-mail, como o Bruno, né, que só responde e-mail, não faz mais nada, né? Às vezes, às quintas-feiras, ele grava podcasts aqui, mas geralmente ele só responde e-mails. Então, se o problema da pessoa é só responder e-mail, ela vai treinar aquele agente. Então, ela vai criar um agente no ChatGPT, né? E o seu Astolfo, ele pode pedir ajuda para a netinha dele para apoiá-lo a fazer isso e vai explicar para esse agente o que ele tem que fazer. Então, qual que é a função dele? Qual que é o objetivo dele? Suponhamos que chegou alguém para trabalhar na sua empresa, então você vai responder e-mail para mim. Qual que é a sua função? Responder os meus e-mails. Com base em quê? Com base em uma base de conhecimento, as informações da minha empresa, as minhas informações. Então, eu vou passar todas as instruções de como ele deve responder e, inclusive, o que ele não deve responder, o que ele deve escalar, porque as IAs, elas têm capacidade de fazer isso. E uma pessoa comum consegue treinar um agente ou precisa contratar um especialista? Para tarefas simplificadas como essa, consegue tranquilamente. Aí vai do nível de dedicação. Hoje eu percebo que os alunos, né, professor Gustavo, eles são muito autônomos e a gente tem tutorial aí para tudo. Então, para funcionalidades mais simples, que não exigem várias automações subsequentes, eu acredito que qualquer pessoa consiga fazer assim, basta se dedicar a estudar. E por falar em estudo, é o que vocês se dedicam a fazer lá, né, professor Gustavo? Isso, Ensinar as pessoas sobre inteligência artificial. isso. Como é que está sendo a repercussão do curso? Como é que os alunos estão lidando com essa temática? De um tempo para cá, principalmente com o curso de IA da UFG, a inteligência artificial ganhou um boom altíssimo na mídia, inclusive com a primeira turma de bacharelado em IA, que foi formada aqui em Goiás. Junta isso com um salário alto, o pessoal que está formando. Vocês viram, gente? Só tem gente rica aqui nessa mesa, tá? Salários altos já foi o Não. primeiro ponto. Mas o professor não ganha salário alto, quem ganha são os alunos. Os recém-formados lá do curso de IA já estavam saindo com R$ 30.000 o salário base. Então isso fez com que todo mundo quisesse procurar o curso para fazer. Então, mas muita gente ainda tem muito medo por conta da matemática. Eles ficam com medo que tem muito. Mas não pode treinar um agente para fazer essas contas de matemática para o aluno? Mas aí quem cria o agente? Esse que é o problema. Mas como a Cris falou, tem como a gente, qualquer pessoa curiosa, com um pouco de dedicação, consegue treinar os agentes, conseguem construir agentes.
Por exemplo, o semestre passado foi a primeira turma de IA, lá da Faculdade Senai FATESC. Eu era o professor do projeto integrador e eu passei um trabalho simples, porque o pessoal está iniciando, né, na programação, só que tinha aluno que usou um conceito, usou um conteúdo de uma disciplina do penúltimo período do curso, porque ele se empolgou tanto, ficou tão Legal. curioso que desenvolveu. E, inclusive, foi uma aplicação para fazer previsão de compra e venda de ação da Petrobras na Bolsa de Valores. Aí ele usou séries temporais, então é um conteúdo bem mais avançado. E que a curiosidade foi instigando ele até ele conseguir fazer. Qual que é o limite para a inteligência artificial? Eu acredito que é um limite da mente humana, da inteligência humana. Porque o computador ele é o reflexo do ser humano. O computador faz o que a gente manda ele fazer. Então, se a gente não sabe o que mandar ele fazer, ele não faz. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela faz o que a gente consegue fazer, só que uma eficiência muito mais alta. E se a gente não consegue, ela também não consegue. Então tá, outra pergunta nessa linha. O que a IA não consegue fazer ainda? Até onde eu já pesquisei, né? Talvez, porque é tão rápido, Sim. alguém do outro lado do mundo já deve estar pesquisando isso. Mas reproduzir sentimentos. Acho que é algo ainda que é muito complexo para conseguir reproduzir computacionalmente. Agora, Contar piada também, né? Elas são muito ruins, sim. elas não têm senso de humor, então elas não entendem, não conseguem contar piada. Vai junto, é nessa linha e linearmente ao O sentimento. que vai de encontro à fala de vocês dois, que é exatamente a inteligência de contexto. Eu acho que esse é o grande limitador. Toda IA ela tem um contexto. Você vai ver que, inclusive, quando se a gente for orientar aqui os nossos telespectadores aí, o nosso público, de como fazer um bom uso de uma IA, a primeira orientação que você vê todo mundo falando nos cursos de chat GPT, etc., é oriente com o contexto. O porquê? Porque isso ela não tem e ela não vai ter como ter, porque para ter contexto tem que ter outras coisas no seu conhecimento, né? Você tem que estar o tempo todo sentindo, literalmente, que é o sentimento, vivendo. Então, os sensores, né? Joel, então se eu colocar um monte de sensor, câmera, sensor de temperatura e começar a encher de coisa assim, ela pode não começar a ter condições para isso? Sempre vai ter um limite que vai estar condicionado a essa questão da máquina, porque o ser humano ele tem uma dinâmica que para nós já é intrínseca e às vezes não é tão perceptível, que a gente, além dessa capacidade de contexto, isso a gente é muito fácil de lidar com mudança, né? A gente está aqui hoje no estúdio e tem um contexto, daqui a pouco a gente sai ali fora no corredor, tem outro contexto, se está chovendo tem outro contexto, e a gente vai aprendendo desde criança, né? E a IA ela também tem um processo de aprendizagem, só que teria que ter capacidade de sensoriamento que não existem nela, né? Então, é bem diferente. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem algumas Por enquanto. especificidades que a IA ainda não consegue nos superar. E tem mais. O professor Gustavo, acho que até tem um outro exemplo Sim. é ironia. A IA não consegue sentir, não consegue identificar ironias. Eu vi um trabalho de um ex-aluno que em 2018 ele captou vários tweets, na época não era o X, né, era Twitter, para ver a pretensão de votos na eleição de presidente. Ver quem que ganharia, se era o Lula ou se era o Bolsonaro. Aliás, perdão, acho que na época era o Haddad, que era o candidato. Só que as pessoas escreviam e colocavam ironia na fala. E aí não conseguia identificar se era ironia ou não. Acabou que saiu tudo errado. Ela chutou só que nas pesquisas eram outros. Agora tem um ponto, Bruno, que talvez vai sair um pouquinho do que você acabou de colocar, mas talvez para os nossos telespectadores é importante saber. Onde que ela também tem uma capacidade que aí nós não temos? É o volume. Quando você entra em questão de volume, aí é onde, inclusive, a gente sugere que o humano a use, né? Quando nós estamos falando de volume. Do mesmo jeito que um robô, não faz sentido você querer digitar mais rápido que um robô.
Antigamente tinha, né, os cursos de datilografia que você ficava lá tendo digitação, que você ficava tentando contar quantos toques por minuto o cara fazia. Quanto mais toque, Certo. né, também Tem gente nessa sala que já né? fez. Eu também, né? Então, assim, quanto mais toque por minuto você dava lá, melhor você era digitador. Você falava, nossa, o fulano é um digitador com tantos toques por minuto. Cara, isso é desumano, você querer comparar um humano com o outro com a quantidade de toques, né? Então, para isso, o robô foi construído. Então, é o humano tentando competir com a capacidade de máquina. Eu tenho tem leituras, tem pessoas que têm leitura dinâmica, fazem, né, conseguem absorver. Agora, você ler é uma coisa, você analisar aquele volume e você processar aquilo, extrair, resumir e utilizar aquele conteúdo de forma dinâmica, aí já não dá, é diferente. Sim. A IA já tem esse diferencial com relação a nós. Então, você vai fazer uma pesquisa, você vai conseguir ir mais profundo, ou pelo menos vai ser mais abrangente se você tiver um IA te ajudando. Diferente de uma pesquisa no Google, onde você ia lá, colocava um conteúdo, aí aparecia aquele tanto de link, você ia pegando cada conteúdo daquele e começando a fazer ali a sua avaliação, separando o que fazia sentido. Ela consegue te ajudar a separar mais coisas de forma mais rápida, né, e com uma profundidade maior. Então, esse tipo de tarefa, ela não substitui ainda o humano, por quê? Porque da mesma maneira que isso aqui não substituiu e não vai substituir ninguém. Quem de nós está sem o seu? Cadê? Todo mundo está com o seu aqui, né? Sim. Normal, hoje já é normal. Em algum momento você sai de casa hoje pensando que você vai estar sem o celular, que a primeira coisa que você faz, não, perdi o dia. Se você não conseguir voltar e pegar, porque sua capacidade de atuação no trabalho, na atividade, a produtividade sua, nosso programa aqui é sobre saúde e produtividade, então a sua produtividade ela depende de uma ferramenta, né? Não vai ser diferente daqui a pouco com a IA, mas o lugar dela vai continuar sendo esse. É uma ferramenta a serviço, né, da sua produtividade. E olhando para isso, Bruno, para análise de dados, existe uma ferramenta chamada Brix, que, né, o site na internet você acessa a ferramenta e ela é excelente para análise de grandes volumes de dados. Então, se você tem uma tabela, uma planilha, dados de internet, que você precisa construir um dashboard com velocidade, essa ferramenta é excelente, serve de dica aí para o nosso telespectador. Olha que legal. Ferramentas. Vamos nessa temática de ferramentas? Porque muita gente ainda acha que IA é ChatGPT. Além do ChatGPT, a gente tem aquelas mais comuns, como o Copilot, o Gemini, tem o DeepSeek agora que surgiu. Sim. Qual que é a diferença entre elas? Tem alguma que é melhor, que é pior? Bom, são várias ferramentas análogas e existe uma corrida das grandes big techs aí para, a minha é melhor, eu gastei menos dinheiro, eu gastei mais dinheiro, eu gastei mais chip da Nvidia, eu não gastei, e toda essa problemática, e você roubou minha ideia, né, o ChatGPT aí, a OpenAI acusando o DeepSeek de ter copiado algumas coisas, mas elas são ferramentas análogas. Eu acho que a gente até já teve essa conversa no passado, eu gosto do ChatGPT, eu acostumei, é a mesma coisa de celular, eu tenho celular iOS e eu tenho dificuldade de utilizar uma tecnologia Android. Eu acredito que muitas pessoas, elas têm o ChatGPT como referência justamente porque ela foi uma das primeiras tecnologias que se popularizaram e a maioria das pessoas começou a utilizar e acabou se acostumando com aquela tecnologia e tendo afinidade. Mas a gente percebe que essas outras ferramentas, esses outros modelos, eles também já amadureceram e evoluíram bastante. O Copilot, por exemplo, que no início, né, quando ele veio para o WhatsApp, tinha algumas piadinhas, a IA da Meta, né, que também com algumas piadinhas porque ela tinha dificuldade de entender o próprio contexto. Alguém pediu para desenhar a Mulher Maravilha plantando bananeira e ela desenhou uma Mulher Maravilha furando buraco e plantando bananeira por essa falta de compreender contexto, mas elas são ferramentas semelhantes que você utiliza para funções análogas, mas existem ferramentas específicas, como essa que eu citei, tem ferramentas para gerenciamento de projetos, tem ferramentas para projeção, né, para projetos arquitetônicos e de engenharia. Então, existem várias ferramentas específicas, porque essas outras ferramentas que a gente citou, o GPT, o Copilot e tudo mais, elas são generalistas. Sim. Elas não são especialistas em nada. Elas são como nós querendo executar a atividade, como eu querendo executar a sua tarefa, como você querendo executar a minha tarefa. Vai fazer, mas talvez não seja da melhor forma. E existem as ferramentas especialistas e modelos proprietários que as empresas vêm desenvolvendo também para atender necessidades específicas. Mas precisa de muito investimento. Ah, imagino que sim. O IEL vem desenvolvendo também uma série de alternativas nesse sentido, né, Joel? Exatamente. Peguem bem atenção no que a professora Cristiane acabou de falar sobre
IAs especialistas. Eu acho que essa é a palavra, tá? 2025, inclusive, segundo os grandes nomes aí do mercado, diz que é o ano da IA especialista, né? Dos agentes especialistas. Por quê? À medida que os modelos eles são treinados com base em conteúdos gerais, generalistas, como a professora falou. No entanto, já existem os recursos que você consegue colocar o conhecimento da sua organização ali dentro, seus PDFs, seu site, né, sua base de conhecimento, seu banco de dados. Você começa a popular planilhas de Excel e etc., documentos de Word, e ela começa a compreender informações que têm a ver com o seu contexto. Mas ainda assim elas são essas generalistas. O que está acontecendo hoje é que nós estamos chegando num momento onde esses players que estão inclusive entrando, eles estão começando a trazer mesmo modelos genéricos, mas especialistas em alguma atividade. Eu sou o melhor, por exemplo, para construir imagem de cartoon. Você vai ver que vai ter não vai ser só para imagem, não vai ser só sobre foto. Um outro vai ser o melhor para construir vídeos com contexto lá, sei lá, com um tipo de técnica específica, né? Então, está Cada vez mais nichado. Cada vez mais nichado. Então, o DeepSeek, antes do boom, eu testo algumas, então eu usava ele antes do pessoal conhecer, porque eu gostava dele, ele fazia uma coisa que o GPT não fazia, que era PDFs que tinham tabelas grandes. Ele conseguia converter e ler o conteúdo e fazer para mim o Excel ali de forma muito mais rápida e precisa. O GPT não fazia, mesmo eu pagando. Mesmo eu pagando, ele não conseguia. Ele se confundia, trazia conteúdo parcial. As versões novas foram melhorando, né? E o que está acontecendo? Aí agora eu vou dar uma dica de ferramenta também, né? Seguindo na mesma linha aqui, para, né, o bloco das dicas aqui que o Bruno abriu, que é uma ferramenta chamada TES.ai, de uma empresa chamada Pareto.io. O que ela faz? Ela é uma tendência, como elas estão cada vez mais especializadas. Meu caro, não dá para você, nem para nós que trabalhamos com isso, ficar tentando saber qual é a mais nova para cada coisa. Para vocês terem uma ideia, tem um site que eu não me lembro agora, mas posso deixar aqui para o Bruno colocar nos comentários aqui depois, que quando eu conheci ele em junho do ano passado, ele tinha em torno de 500 a 600 ferramentas listadas para categorias. Quando eu vi no final do ano agora, já tinha passado de mais de 21 mil. Né, ferramentas de IA para cada coisa. Você tem um catálogo, você fala para isso, para aquilo, ela pega e vai te listando, porque o pessoal vai colocando todos os dias coisas novas. Então tem muita coisa. O que a TES aí faz? Ela vai pegando os principais modelos, inclusive o DeepSeek já está lá, tem lá o Mistral, tem lá o Copilot, tem o Llama, que é da Meta, tem os principais modelos. E toda semana tá saindo modelo novo, né? É que você assina só uma vez e tem acesso a todas a as ferramentas. Todos esses modelos. A assinatura é barata. Exatamente. Então imagina, hoje você paga em torno de R$100 uma versão Pro do ChatGPT. Na TES aí você tem um que você paga 100 também, tem acesso a todos, mas tem alguns outros recursos, tem curso e tal. E você pode escolher, eu quero usar o GPT, eu quero usar o Copilot, quero usar, no caso do Google Gemini, o Mistral e tal. Aí tem acesso às versões pagas? As versões pagas. Dentro de um ambiente seguro, por exemplo, todas as pessoas criaram uma problemática do DeepSeek, os dados irem para a China e tudo mais, a gente vai entrar nessa seara aqui, mas eles conseguem criar um ambiente onde os dados não saem dentro do ambiente deles, o servidor deles, e traz um nível de segurança maior para E esse é o outro ponto que vocês já escutaram ela falando a primeira vez sobre especialista, agora escuta o que essa moça está falando. A segunda, que é a questão da segurança do dado, porque isso é uma outra coisa muito importante para a empresa, quando a gente vai levar serviço de consultoria para a empresa, Bruno, que você perguntou sobre o IEL, a gente ajuda as empresas nisso. As primeiras coisas que a gente faz é isso, é mostrar que não dá para a gente comprar uma versão paga ali, ou muito menos uma versão gratuita, com conteúdo da sua organização. Não adianta você ter lá no rodapé do seu e-mail lá, os dados aqui é confidencial, não sei o que, não sei o que, e você usar um GPT da vida ou usar uma versão gratuita. Você está jogando tudo isso pro ralo, tá colocando não só dado da sua organização e às vezes até dado de pessoas físicas, e aí você tem a LGPD ali para te responsabilizar. Então, existe essa necessidade de escolher bem uma plataforma para que o dado ele seja restrito à sua conta, né, e ele não seja utilizado para treinar modelos, porque o que esses modelos utilizam? Conteúdo da internet, grandes bases de dados públicas, né, e eles vão cruzando tudo isso e vão organizando. Agora, o seu dado se vazar, né, através de você mesmo publicando, colocando lá, porque lá está escrito no termo de uso aquelas letras que ninguém gosta de ler e que você marca lá aceito só para ir para frente, tá dizendo que quando você subir o dado, ele pode ser utilizado para treinamento dos modelos, para retroalimentação do modelo. E aí você está compartilhando, daqui a pouco alguém faz uma pergunta do outro lado do mundo sobre uma informação que tem a ver com a sua empresa e sai lá
Inclusive, às vezes, com uma pergunta mais inteligente, o que é que você fez, trazendo uma informação para ele que você ainda não tem sobre o seu negócio. Teve grandes big techs aí vazando novos protótipos, projetos em ferramentas de IA. Então, a recomendação é sempre anonimize os dados pessoais e os dados confidenciais da empresa. Não custa, cuidado, nunca é demais. Exatamente. Então, Tez.ai vai ter vários modelos, você vai pagar uma conta parecida quando o ChatGPT é um caso até mais barato, vai ter vários modelos, e depois que saiu o DeepSeek, que deu boom, passou alguns dias, chegou um e-mail para mim, falando, agora já tem um DeepSeek aqui também, né, e assim, o Cloud da Anthropic, né, que às vezes a gente está falando aqui das Big aqui, mas hoje uma das principais IAs e pouco utilizada por brasileiros é o Cloud da Anthropic, que é excelente, ela tem performance muito acima da média de modelos como o da própria ChatGPT da OpenAI, maior do que o do Copilot da Microsoft, do que o Gemini Isso aqui é o Google. poder de processamento maior que ela tem? É isso? Junta o processamento nem tanto, porque o processamento ele é anterior à criação do modelo, ele é usado lá quando você está construindo o que a gente chama de grande modelo ou de linguagem, que é o LLM. Ela é sobre a técnica de treinamento que ela utiliza e o dado que ela usa para treinar, o resultado que ela gera. Eles comparam como se fosse uma competição de IAs. Então, eu tenho ali uma equação matemática muito complexa. Então, o ChatGPT vai resolver, o Copilot, o Claude, o Gemini, quem vai acertar mais, quem vai errar menos. E aí, o Claude, geralmente, ele é muito bem pontuado, mas realmente ele é pouco utilizado aqui no Brasil. Utilizado muito pelo pessoal do MIT, inclusive, se você fizer um curso lá no MIT, inclusive através do IEL, que nós temos formação executiva para, né, levar você para o MIT, você vai perceber que o pessoal lá orienta o uso do cloud, né? Então, imagina uma ferramenta que você está lá tentando, na hora que você faz um pedido, ele fala assim, opa, Bruno, não usa o Gemini não, usa esse aqui, usa o Mistral. Você imagina você fazendo uma que ela faz por você. É o caso da Tez.ai. Não é só ela, tá? Isso é uma tendência também, já que nós estamos falando de tendência de ferramentas que façam isso, porque daqui a pouco, né, é um serviço. Tem a né? Adapta também, que Adapta, tem uma foram as plataforma primeiras, né? semelhante. Isso. Eu recebo muita publi deles, né? Eles têm uma plataforma semelhante com vários modelos disponíveis por um valor X de assinatura mensal. Aproveitar e fazer um merchan para um goiano, né? Nossos amigos ali da Infomac que fez algo parecido, que é a AuraMind. Né? A AuraMind fez isso para facilitar a implantação de IA, trazendo essa questão da segurança também. Então, uma empresa goiana que fez algo parecido. Então, assim, vai sair muitas ainda desse jeito. Você vai ver isso que nós estamos falando aqui, talvez para você hoje é novidade, daqui a pouco você vai ver virando um modelo. Não, e depois do curso da FATESG, vão ter muitos outros profissionais goianos fazendo algo nesse sentido. Exatamente. Tem alguma recomendação de ferramenta, professor? Tecnologia que o pessoal pode acessar, pode procurar ou pode querer saber um pouco mais? Não, meus colegas já falaram praticamente as mais utilizadas. Vou jogar o balde de água fria. Manda. Só falar para o pessoal tomar um pouco de cuidado ao usar essas ferramentas, que elas não são 100% confiáveis. Assim. Por exemplo, a do WhatsApp, da Meta, né? Uma vez final de semana, sem fazer nada, fui testar. Perguntei, qual número é maior, 3,11 ou 3,8? E ela insistiu que era 3,11. Eu provei matematicamente que ela estava errado. Aí ela falou, ok, obrigado, vou atualizar. No sábado, na segunda-feira, estamos lá de novo, fiz a mesma pergunta, ela errou. Como diz o Miguel Nicoleles, né, o neurocientista brasileiro, IA não é nem inteligente e nem artificial, né? Provou que não é inteligente mesmo. Aí. O ChatGPT, uma coisa simples que eu perguntei para ele, uma de disciplina de graduação, né? A inversa de uma matriz. Eu sabia que a matriz não tinha inversa e ele falou para mim que tinha. Eu falei, então prova. Ele começou a fazer os cálculos, aí do passo 2 ele pulou pro passo final. Eu falei, tá, e cadê o passo 3? Aí ele não respondeu. E ficou por assim mesmo. O que eu brinco com os meus alunos, o que eu falo muito para os alunos é o seguinte: esses modelos, eles foram criados, o objetivo dele é te dar uma resposta. Isso. E geralmente ele não vai te dar uma resposta não sei. Ele vai te dar alguma resposta. E por isso que tem escrito no rodapé do ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT pode cometer erros. Reconsidere, corrija, valide. Então, a análise crítica dos resultados realmente é importante. Esse teste aí da IA da Meta no WhatsApp eu também fiz, né? Que era 3,01
3,08 ou 3,11. Ele sempre errou. Ele achava que 3,08 era maior do que 3,11. Ele sempre errou. E uma outra coisa, voltando ao que você disse, eu sou da vertente que eu acredito que a IA, ela não veio para tomar o emprego das pessoas. É uma ferramenta. Muita gente fica com medo, mas a IA vai acabar com as profissões. Eu não acredito que ela acabe. Ela vai transformar, igual o computador quando surgiu. A calculadora quando surgiu, as pessoas não deixaram de fazer cálculo, só usaram a calculadora como ferramenta. A IA, acho que ela vai vir como uma ferramenta para as pessoas. O computador também. O datilógrafo, por exemplo, não existe mais, mas agora tem a pessoa que digita, digitador. Então as profissões elas tendem a mudar e não a desaparecer. Então eu acredito que a IA, ela não é esse monstro que muitas pessoas acreditam que ser, né? Se a pessoa ainda está acreditando que é um monstro, eu tenho uma pena dessa pessoa. Que ela vai ficar tão para trás no mercado de trabalho, Muito. porque hoje já não basta você fazer o seu bom trabalho como geralmente é feito, né? Você ainda tem que ter a ajuda das IAs, porque os seus concorrentes estão fazendo assim. Então, se você não acredita, não gosta, ou tem alguma restrição com IA, lamento para você. Se você não conhece, quer conhecer mais, já fica a dica aqui para fazer também os cursos da Senai FATESG, né, sobre inteligência artificial, para que você possa ter um desenvolvimento melhor nessa temática. Beleza? Poxa, papo cabeça, papo bom, né? Estamos chegando ao fim, mas eu queria considerações finais, já agradecendo cada um de vocês. Então, muito obrigado, Joel, pela sua presença e teu recado final. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cris, Gustavo. Satisfação estar com vocês aqui e a vocês que estão nos acompanhando aqui. É uma honra estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês. A minha consideração final é que contem conosco aqui, né, representados do sistema FIEG aqui na condição do IEL, aqui a Cris representando também a academia e a nossa prefeitura. E o Instituto Evaldo Lodge está ali à disposição, né, com serviços nessa área de consultoria para ajudar a sua empresa a utilizar a inteligência artificial de maneira segura e com governança, com gestão. O nosso contato está ali no site, elgoias.com.br, e nós gostaríamos de estar sempre sendo essa instituição que vai te ajudar a romper essa barreira essa preocupação, né? Na realidade, você não vai perder emprego, você não vai perder oportunidade. Nós vamos te ajudar a ser mais produtivo. E a ganhar mais, né? Porque hoje quem é mais produtivo tende a ganhar mais. Professora Cris, tem cadeira cativa aqui, convidada já para retornar sempre que quiser. Muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Eu que agradeço o convite de estar aqui ao lado do Joel, do professor Gustavo, pessoas tão competentes, olhando para tudo isso que a gente falou, da IA no mercado de trabalho, dessa nova ferramenta. Bom, quando a eletricidade surgiu, as pessoas ficaram embasbacadas acreditando que aquilo era bruxaria. Desde a primeira revolução industrial, os empregos eles vão evoluindo à medida que a sociedade tecnologicamente vai evoluindo. E a tecnologia ela trouxe muitos avanços para a sociedade. E a IA é só mais uma ferramenta. Desde a Grécia Antiga, o ser humano acreditava que autômatos de metal já eram criados para executar tarefas por eles. Então a gente está aí a vida inteira tentando achar robôs, tecnologia para executar tarefas por nós, aspirador robô, cafeteira que funciona sozinha, lâmpada que apaga, cortina que fecha. E agora a gente tem a IA, a gente tem essa tecnologia que pode executar aquela tarefa chata, maçante, que leva muito tempo, que às vezes provoca muitos erros, para que a gente possa pensar em estratégias melhores para construir um mundo melhor. Eu sou uma eterna otimista, então eu acredito de fato que a tecnologia, a inteligência artificial e todas essas outras tecnologias emergentes, elas são ferramentas para que a gente possa ser mais humano, agir com mais humanidade, ter mais tempo de pensar em soluções para as pessoas. Nossa, que mensagem bonita. Você foi falando, sou eterno otimista, passou na minha cabeça assim, corta, para daqui 30 anos, aí tá o ser humano escravizado pelas máquinas, igual no filme, né? Oremos, pelo amor de Deus. Não vai acontecer. Não, acho que não vai, lógico que não vai. Professor Gustavo, muito obrigado pela presença, está convidado para voltar também. E suas considerações finais? Então, queria agradecer a todos pelo convite, por participar dessa roda de conversa. Aproveitando aí, daqui 30 anos, há um estudo que até 2030 vai haver um crescimento de em torno de 28% do uso da IA por ano. Só que quando chegar em 2030, o Brasil, por exemplo, segundo as projeções, vai ter só 2% ainda de aplicação de IA. Então,
tem muita coisa. A gente ainda vai ser tão escravizado, a gente não vai ser escravizado tão cedo. Não pela IA. Verdade. Nem problemas piores. Ai, ai, nossa salvação, isso sim. Exatamente. Bom, chegamos ao fim. Quero agradecer também a nossa equipe técnica. Juliane Caldeira, Bruno Ricardo, Bruno César, o César Ricardo. Esse meu time aqui não me ajuda, eles têm nomes muito parecidos. Eu já estou senil, gente. Relevem. E agradecer você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.